Muitos diziam ser o livro inadaptável, o guião irrealizável e que levaria 3 estúdios à falência. Mas eles ainda não conheciam David Lynch e o seu poder de desconstrução narrativa. Preparem-se para entrar no labirinto de Dune e levar com uma overdose de especiaria. No final da década de 70, um jovem realizador dá nas vistas com 2 projetos muito alternativos, filmados a preto e branco, mas capazes de chamar a atenção dos grandes estúdios. Falo de Eraserhead e The Elephant Man e, claro, do jovem realizador cheio de sonhos, David Lynch. Parecia ser o tipo perfeito para pegar nas amarras do ambicioso Dune, um projeto enorme, congelado nas gavetas já há vários anos, mas a precisar de um toque de gênio para ser reanimado. Em 1984 estreia então a adaptação do livro de Frank Herbert, em português, Duna. E as opiniões são tudo menos unânimes. Terá David Lynch se espalhado no chão com este colosso de produção aos ombros? Ou é uma obra-prima incompreendida à espera do tempo para lhe dar o devido valor? Connosco temos hoje o bem regressado deus do humor acima do mondego. Ele é o Joca Silva! Joca Silva, olá! Olá, boa acima noite, do boa noite, Mondego e internet. abaixo do Tejo. E mais ou menos ao meio do Guadiana também. Que é mais ou menos isso que vai acontecer agora há dias, não é? Tu estavas a conversar connosco ainda há bocadinho que vais dar dois espetáculos, não é? Não, vou participar no Sol Rir, no maior e mais antigo festival de comédia de Portugal. No dia 30 com os meus colegas, no dia 30 de dezembro, com os meus colegas, com o Zé Pedro e com o João Ricardo Santos. Vai ser altamente, já é o segundo ano que vou e vai ser muito fixe. Isso é em que dia? Altamente. Dia 30 de dezembro, no Centro de Congressos do Algarve. Então pronto, ainda é possível que este podcast saia antes dessa data. Exatamente. Não, olha, sabes que este podcast está a emular perfeitamente o filme de que fala, porque o Dune também demorou muito tempo até sair. E nós já andámos a falar de gravar um podcast sobre o Dune desde que nos conhecemos. Sim. Portanto, É verdade. isto está tudo certo. A Para mim arte imita está a vida. perfeito. Ainda não dissemos foi que tu neste podcast foste convidado a fazer a resenha do ano 1984, correto? É este o ano? Sim. É o ano do filme. E nós já fizemos isto com o ano de 1986. Que idade é que tu tinhas, Joca, nessa altura? Ora, eu em 84 tinha 8 anos. Ainda não tinhas batido com a cabeça? Não, já tinha batido com a cabeça, mas a minha irmã mais nova já me tinha atirado por uma janela. Pronto, então tens a tua sanidade mental e a tua memória de elefante para recordar o que é que aconteceu no ano de 1984, que foi o ano deste filme. E de que é que fala este filme, Paulo? Diz lá. Eu já tentei ler o livro. O LOL. Confesso. Quantas páginas tem aquilo? São 2 volumes. Muitas. Não te sei dizer. São 2 volumes. Eu acho que há mais do que um livro, não é? São para aí 4 ou 5 livros. Pois o original, a edição que eu tenho é em 2 volumes. E, eu... Não, o que eu estou a dizer é que o Frank Herbert já escreveu mais livros acerca do Dune. É possível, sim. Sim, aquele universo está muito, muito explorado por ele. Aquilo, acho que se chama Chronicles of Ice and Fire. As Crónicas de Gelo e Fogo. E aquilo tem muito mais que se diga. Aquilo... Não estarás a confundir com uma certa e determinada obra que deu uma conhecida série de televisão chamada Guerra dos Tronos? Tem um nome parecido, não é? Tem um nome parecido. Estava a pensar nisso. E eu acho que não. Estou a dizer isto de cor. Em tribunal nego-vos isto a todos. Enquanto vocês estavam aí a debitar, eu fui aqui à Wikipédia, não é? Que dá sempre jeito nestas coisas. E ele escreveu 5 sequelas para o livro original. Aquele que o Paulo tentou ler e que depois poisou. Ele ainda tem Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune e Chapter House, Dune. Portanto, O Messiah e o Children of Dune já foram adaptados para televisão. Pronto. Já vamos falar nisso. Nós vamos falar nisso mais à frente. E eu pousei o livro porque tinha mais letras que bonecos. Completamente. É extremamente confusa. A narrativa é muito confusa. E acho que daí... Porquê? Porque tem imensas personagens, tem imensos locais.
muitas coisas a acontecer. É tipo Lord of the Rings, não é? Tu Epá, primeiro tem muito que cruzes complicado naquele vocabulário. Sim, é muito complicado tu entrares logo assim a pés juntos naquele universo e dares conta do recado. E o filme é uma adaptação. O filme pode dar umas luzes, mas não é a referência exata daquilo que é a história do livro. Daí o filme ter esta aura em cima dele ao longo de muitos anos tentaram vários autores adaptá-lo sem sucesso. Depois de Ridley Scott, foi a vez do Alejandro Jodorowsky também tentar dar vida aqui ao mundo de Dune. Anos mais tarde, Dino De Laurentiis tinha ainda os direitos de adaptação do livro e gostou muito do Homem-Elefante e da sensibilidade visual do David Lynch. E propôs-lhe precisamente a realização de Dune e prometeu dar-lhe liberdade criativa para o adaptar à sua maneira. David Lynch teve 3 anos e meio para conseguir fazer a tradução do livro para o ecrã. E o filme abre logo com um monólogo da Virginia Madsen, que é a princesa Irulan, filha do imperador da galáxia Shaddam IV. E Madsen introduz-nos ao mundo de Dune e em como toda a galáxia está viciada na especiaria, que existe apenas no planeta Arrakis, também conhecido como Dune. A especiaria permite expandir a vida... Também conhecido como palpitações. O Também planeta. podia ser, exatamente. A consciência permite expandir a consciência e dobrar o espaço e o tempo para viajar instantaneamente para qualquer local. Ou seja, na uma galáxia. bela de mamoca, não é? Tudo isto é gerido, todo o comércio é gerido pela guilda da especiaria. A guilda? Nas minhas legendas aparecia como confraria. Também, exatamente, eu acho que se calhar é a melhor São tradução. são sinónimos. Isto é quase como um regresso à época medieval. Tu soas tão mas no nerd a espaço. dizer essas palavras. A casa Não, também o sou Dune e a não é especiaria. nada nerd. Nada. Eles são inimigos mortais desde sempre. E aqui este confronto entre estas casas inimigas vai estar no cerne aqui de toda a trama. O Paul Atreides é obrigado a exilar-se em Arrakis e lá ele encontra os Fremen, que são os nativos de Arrakis. E lá ele descobre que eles existem em grandes números e que têm um segredo bem guardado debaixo das dunas do planeta deserto. E que a especiaria melange é guardada por monstruosos Spice Worms, que são uma espécie de minhocas gigantes, que ele irá acabar por cavalgar pelo mar de areia. Já está? Já está. Obrigado, Paulo. Eu sei que é muito complexo. É muito difícil resumir este filme. Pá. E eu escolhi este filme porque todos os filmes são mais simples que este. Certo. Só aquela cena inicial daquela cabeça espacial a aparecer e a miúda contar logo uma parte da história, aquilo é para fazer o filme desenvolver. Porque só para explicar a trama, aquilo é tão complicado, como muito bem dizia o Paulo, é tão complicado que é preciso chegar ali uma pessoa e quase fazer um desenho. Eu acho que o Porque filme... a história é mesmo complicada. Eu acho que o filme até tem uma história, se tu olhares assim de longe, a história do filme até é relativamente simples, não é? Sim, a história... Agora, O filme tem uma história messiânica, eles claro. complicam com uma trama de nomes e de planetas e de casas e de Sim, fações sim, sim. e Tudo de isto interesses. podia-se passar no século XII. Podia, mas Podia ser aqui os senhores da guerra. quase todos os filmes espaciais são assim, não é? É a história do profeta que chega para salvar o povo. Eu confesso que eu gostei muito do filme. Eu vi-o ainda bastante novo. Não sei, eu deveria ter para aí 8, 9, 10 anos no máximo. Ele passou a altas horas da noite na RTP. Fiquei coladíssimo a toda aquela trama space opera. Só que acho que o filme não envelheceu muito bem. Eu voltei a vê-lo alguns anos mais tarde e aquilo que mais me desagradou foram os efeitos visuais. Tendo a referência da Guerra das Estrelas para aquela época e pré-Dune, julgo que o filme nesse aspecto ficou um bocadinho aquém. Olha, eu não concordo nada contigo. Eu vi a primeira vez o filme agora há muito pouco tempo e estava à espera de uma coisa um bocadinho mais datada. Como os efeitos visuais dos gajos são na base de matte paintings, não é? E miniaturas sim, etc. Acho que em termos de efeitos acho que visuais o filme aguentou-se bem. Achas que sim? Acho que sim. Não.
Eu acho que há uma coisa aqui que marca o filme, que é, o filme passa de cenas deslumbrantes para cenas horríveis. Pá, horrível. há Eu cenários- também, eu não pronto, vou a esse ok. extremo, não vou a esse Há extremo. cenários, Pode ser há cenários desequilibrado, que estão... O filme, em primeiro lugar, eu acho exato, visualmente acho isso. Acho que o filme acaba por inventar o teal and orange, que nesta altura está tão na moda. Aquele esquema de cores quadráticos, com os vermelhos muito carregados e depois o teal, aqueles azuis ciãs muito brilhantes e tal, que se vê agora, por exemplo, no novo Mad Max, no Blade Runner 2049. O problema é que nós temos cenas dos palácios e que são muitas giras, aquelas cenas das cavernas estão muito bem feitas. São. E depois há outras- nota-se que é um filme caro. Porque tu, Sim, a há cada outras- 10 minutos, entras num salão enorme e tu vês que aquilo foi feito, né? Eles construíram Só aquele que há interior. outras que nota-se que acabou o dinheiro e os gajos cortaram aquilo num cartão de uma caixa de um micro-ondas, ou caralho, percebes? O problema está, Sim, para mim, visualmente, o problema está aqui. Custou 47 milhões de dólares na altura. Uma E fortuna, era um grande orçamento para a altura. E foi um flop monumental, porque apenas recuperou 27 milhões, Certo. dando um prejuízo de um buraco de quase metade, não é? Pois, há aqui o problema da história que está associado a isto também, que é a história. Há uma coisa visual que me chateia sempre, que é, mesmo em 84, ou melhor, vamos dizer em 82, quando eles começaram a desenhar aquilo, vamos dar então 3 anos para trás, eles achavam que o futuro ia ser uma coisa visualmente muito mais retrógrada do que já era o presente. Eu não sei, eu Tu não olhas acho, para eu aquilo não e acho a que eles visão estavam a do querer Lynch- fazer um filme futurista. A visão mas do o- Lynch aí acho que teve muito a ver com esse resultado. Está bem, mas porque- aquilo passa-se daqui por muitos anos. O enquadramento temporal do filme é esse. Pá, Sim, mas repara, isto é muito Star Wars, percebes? É um futuro distante, mas não é necessariamente futurista. E o Paulo está aqui, ele leu o livro, ou parte dele, vá. Não, sim, eu isso- li 2 capítulos, pronto. Daniel. ele leu o Whatever. título de 2 capítulos. Yeah. Exato. Isso dá para perceber pelo menos qual é o tipo de registro que aqui se está, não é? Quando se fala em dinastias e o rei vem lá o Messias e não sei o quê, epá, não podemos estar a lidar com uma coisa futurista. E depois tu notas que eles tentaram imprimir ali uma série de influências, sejam góticas, com coisas Sim, assim um bocado sim. egípcias. Isso sim. Isso Há ali sim. uma mistura de muitas coisas para tentar fazer parecer diferente. Sim, não é? porque eles quiseram diferenciar. Porque aquilo era para ser Cada uma opulento. das casas, os Harkonnen quiseram distingui-los, criar ambientes e estilos diferentes Diferentes. para cada uma destas áreas Dos, da e os galáxia e do planetas, os espaço. planetas também. Que eram sim. planetas diferentes, de Yeah. facto, e isso está bem. A história passa-se num futuro muito distante e, portanto, aquilo devia ser mais futurista, para mim. A história é muito simples, a história básica do filme é muito simples, porque aquilo é uma história messiânica simples, que é uma mulher que não devia ter dado à luz aquele rapaz, e o Paul Atreides vai ser o Messias, o Salvador. A história é muito linear e muito simples. E ele depois vai exiliado para o planeta Dune e lá lidera o povo pelo deserto de fora com o Moisés, pá, tal e Yeah. qual. O que é que depois torna o filme complicado? É que ele de facto é cheio de pormenores. As armas, o facto deles terem inventado um escudo que segurava tudo que vinha depressa e que só deixava passar ataques muito lentos, que Exatamente. faz com que eles tenham de voltar a lutar corpo a corpo. Há a história das facas e tal, Yeah. que quase desculpa que deixe de haver cenas de ação, não é? Porque logo aí não é importante, não ser importante haver tiros. A arma sónica que eles inventam, a cena de usarem a voz. O filme depois é muito cheio destes pormenores. E Mais que difícil de tragar, não é? Exatamente, de muita imersão, de necessitar muita atenção. Pá. Mas o filme é muito bom e eu gosto muito. A história é boa, é interessante. O filme é um bocado longo e eu, pelos vistos, não vi o Director's Cut, que acho que é de 4 horas. Não é o Sim. Director's Cut. Essa história das 4 horas, pá, são afirmações vagas, mas acho que ninguém nunca viu uma versão. Não, mas há de 4 horas. uma versão para mais televisão longa. de 3 horas. Há uma Sim. versão de 3 horas para televisão. Eles acrescentaram cerca de 40 minutos. O David Lynch carrega essa cruz porque ele tinha sido convidado para fazer o Império Contra-Ataca e recusou Verdade. porque era uma Não foi o sequela. Regresso Jedi? Não, ele recusou porque a dada altura o George Lucas começou-lhe a falar em Wookiees.
E ele começou a sentir uma dor de cabeça a essa altura. Isto não é para mim. Isto não é para mim. Vou fazer o Dune, que é uma coisa bem mais simples. Yeah. Simples, não é? Olhem lá, Foi- este filme está carregadinho de coisas estranhas e eu gostava de vos perguntar algumas. Sim. Por exemplo, aquela criatura que aparece enfiada dentro de um frasco enorme que parece aquele inimigo das tartarugas é o ninja. mensageiro. É o Kang, mensageiro, exatamente. É o Krang, sim. Aquilo está um bocadinho freaky, não está? É o mensageiro da guilda. Leva ali uma intenção fálica associada. Leva. A sério que é porque se tu reparares aquilo é uma cena fálica que entra por lá dentro. E depois, alguns lá no meio do filme, essa entidade, não é? Esse mensageiro, volta a aparecer assim numa trip muito psicadélica no espaço, assim uma cena. Sim. Essa cena é que eu acho que é muito 2001. Odisseia no Pois. Pronto, Acho essa que é tem uma. algumas nuances, algumas referências. Depois, temos o Sting neste filme. Sim. Opa, Que era um grande selling point deixa-me da dizer, cena. o elenco do filme é brutalíssimo. Tu tens lá o Max von Sydow, o José Ferrer, Sim. o Dean Stockwell, o Patrick Stewart, o Jürgen Prochnow, pá, que são gajos assim da velha guarda. Sim. Pois, Sim. só se fosse na altura, isto são tudo são colunas. Sim. Mas isto é tudo malta e que tens é tudo malta que ficou para trás, de alguma maneira. Também já estão velhos, Epá, grande parte deles, não é? Sim, tu estás a falar de uma coisa que já tem 30 e tal 30 anos. e tal não é? anos, é Sim, verdade. O Kyle MacLachlan, isto não foi dos primeiros papéis que ele fez, não é? E a Virginia Madsen também. Yeah. A Shan Yang também, a própria Shan Yang, que faz de interesse amoroso. Todo o elenco é um elenco. E Os entra que já- aquela, os que já não entra eram aquela vieram pequenita tornar-se. que agora faz o CSI. Sim. É O a NCIS. Linda Hunt, sim. Ou o Linda CTDI, Hunt, que entrou ou no- qualquer coisa. Opa, Epá, Como se adorei chama no aquilo. Ano de Todos os Perigos com o Mel Gibson. Acho que é um filme e um papelão que ela Vocês faz. sabem, vocês sabem que há um filme, eu não sei se é esse que tu estás a falar, Paulo, em que ela faz de homem. Homem chinês. É esse. Faz de homem chinês pequenino. Que isso, É essa na Indonésia, durante a Revolução na E se Indonésia. fosse hoje, era É com o extremamente Mel ofensivo. Gibson, com o Mel Gibson e a Não Sigourney é, Weaver. não era porque era uma mulher a fazer de homem. Epá, Não, é homem um a fazer de mulher papelão é que era. brutal. É um papelão brutal que ela faz aí nesse filme. Yeah. Essa gaja, há de ser sempre. É uma coisa não assumida, mas toda a gente sabe que ela é Edna Mode dos Incríveis, não é? Aquela personagem pequenita que faz sim, os sim, fatos sim. dele. Sim, é a gaja, não é? sim. Sim, da mesma forma que a mulher do Peter Griffin é a mulher do Archie Bunker. Mas a Lois é suposto ser uma mulher jeitosa, não é? É, mas a mulher do Archie Bunker, para o Archie Bunker também era. E há coisas mais estranhas ali no meio, nitidamente. A lembrar. Olha, em primeiro lugar, a ideia é muito gira, mas aquela cena de luta, a primeira entre o Patrick Stewart Sim. Sim. com aqueles escudos. Escudos, aquilo Sim, das primeiras coisas energético. feitas a computadora. Um escudo caleidoscópico. Sim. Eia, meu, que cena. Sim. Depois, Mas para a altura, Para a eu vou altura dizer aquilo uma devia ser coisa. muito fixe, não é? Eu, quando vi aquilo, eu adorei aquilo, pá. Ei pá, desculpa. Aquilo para mim era... Não havia um Star Wars, aquilo era o meu placebo Star Wars que eu estava ali a ver. Não chega aos calcanhares. É, Eu já pá, não- eu logo isso é outra quando vi o história. filme- e vamos dizer Isso é outra outra coisa. E vamos aqui assumir já uma coisa, Paulo. Há uma probabilidade muito grande de nós termos visto o filme ao mesmo tempo. É possível. Em Percebes? sítios Eu também me diferentes. lembro de o ver a Tu altas horas estavas... da noite. E na Usámos altura a não se repetia especiaria, muito. usámos a especiaria e dobrámos E o estávamos espaço. a ver, e estávamos dobrámos o a ver o espaço e mesmo estivemos filme. ali juntos a ver ao mesmo tempo. Exatamente. E eu na altura, já logo com 8 anos, achei aquela cena ridícula. Mas isso és tu que és um Sério? gajo muito Pá. à frente. Essa sequência lembra-me aquele tipo de efeitos especiais que se faziam na altura que não eram nada, porque eram só formas abstratas, era o que se conseguia fazer na altura, e que eles tentaram a martelo que aquilo fizesse sentido e que aparecesse no filme de alguma maneira, não é? Então, não, epá, isso vamos também aqui não me parece. E Não, eu acho que sim. aquilo- acho que eu acho que aquilo é aquilo o deu uma efeito. Mas trabalheira eu do não estou a caraças, criticar, é o que eu eu acho que acho. está giro à mesma. Para aquilo que se fazia naquela altura e para a concepção daquela cena, aquilo deve ter havido ali um investimento brutal É capaz. na construção daquela sequência. Mas E eu só por causa acho, daquela eu sequência. acho que aquilo sofre do problema do. Aquilo parece o Tron, não é? O Tron é um bocado as mesmas cenas. Deixa lá ver que ano é o aquilo- Tron. Mais ou menos, sim. É de 82, pronto, sim, ok. Por outro lado, as cenas da voz como arma, que são um monte delas, acho-as sim, aquele- todas muito bem feitas.
Sim. Sabes? Sim, sim, E sim. aquela cena de quando eles começam a projetar a voz e eles Sim. usam a voz, Sim. epá, isso está tudo muito bem feito. Acho espetacular. Essa cena achei um bocado ridícula. Ok. Há ali mais uma cena que me faz uma confusão de caraças, fez-me sempre. Que é a cena do tipo a tratar as borbulhas do outro. Ah! Opa, isso é muito sim, Mad sim. Maxiano, pá. É, Isso é, Muito, Mad mas Maxiano. faz confusão. Há ali uma cena homoerótica e tal. Ah, sim, opa, quando o gajo arranca o selo do sangue do coração do, sim, gajo. sim, Sim. Porque eles É, nem, pá, eles e nem o gajo começa a mostram. esfregar aquilo. Nem mostram. Há um corte e tu ficas ali durante meia dúzia de segundos a O ver quê? as expressões dos outros, mas não, Não, vês... tu vês o gajo a arrancar aquilo do peito do gajo e o sangue a sair. Sim, mas depois, Sim, ele sim. encosta-se a ele, dá a sensação que lhe vai, sei lá... E esfrega-se ao gajo. Exatamente, não e sei depois há ali quê. um cut. Tu não vês o que é que aconteceu exatamente ali naqueles segundos. Porque depois, Sim, quando ele regressa à depois- cena, o gajo já ele depois, caiu. quando começa a falar Mas da isso é a regra do perfeição Hitchcock. física do sobrinho, Pois, do mas... Sting, Sim, está a galá-lo com os olhos e está a comê-lo todo com o o olhar. Sting e o amigo dele, lá o gordo, estão os dois tipo assim, isto é muito giro, está assim tipo, Sim. Eu nem E me a lembro de ver outra nenhuma cena? gaja, eu acho que eles procriam uns com os outros. Pois, Eu já acho que não há quase não há nenhuma gajas gaja. nisto, é verdade. E depois é aquela cena em que ele. Agora já me perdi com as personagens porque elas são muitas também. Mas em que o E com a Barão cena cospe homoerótica, em né? cima de uma Desconcertou-te. mulher. Todas me desconcertam um bocado. Fico assim, como é que eu ia dizer? Fico mais homossexual ainda. É aquela cena em que ele Agora cospe em ficou cima aqui de um uma silêncio mulher. estranho. Não estávamos à because espera it's que true. essa revelação viesse assim misturada com o Dune, não é? Exato. Pois, a problema é especiaria isso. faz merda. Eu acho que isso foi. Isso, A especiaria eu acho que expandamento, sabes? o Dune influenciou o Rui Reininho. Porque Ah. o Dunas é 2 anos logo a seguir, pá. Por isso eu acho que. O Rui Reininho, para escrever aquilo, devia estar debaixo de uma influência de uma especiaria qualquer, porque senão não. É bem provável, sim. Mas isso são todas as músicas do GNR, não é? Portanto, Sim. não há ali Sim, grande sim, sentido. Agora, sobre esta questão homoerótica, Dunas, David Lynch, etc, etc, Dune, não é? Há Dune. também o facto do videoclipe do Dunas ser das coisas mais homossexuais que já se fizeram na música em termos de videoclipes nos anos 80, que eu nem sabia que existia. Alguém se lembra de ver aquele videoclipe dessa Pá, música? Por acaso Eu não. lembro-me de Eu acho que já ouvi, ver. mas não me lembro. Eu acho que o videoclipe existia e nenhum canal de televisão tinha coragem de passar aquilo. Passou, sim senhor. Passou? Passava na RTP2 num programa Às 2 de da manhã. música. O Top Mais. Não. O Top Mais dava no canal 1. No programa chamado Pop Off, Epá, depois. que dava tipo à quinta-feira à noite. Poça. E era uma cena que dava na altura Isso é que é cenas memória. tipo. Como é que isso passou em colme a toda uma geração? Opa, porque era para quem gostava de música aquilo, porque aquilo passava pesticida, mata-ratos, aquela altura do ska em Portugal e da música punk, e ao mesmo tempo aquele pop fixe dos Entre Aspas e dos Melif Dada, que eram assim meio psicadélicos e tal. E o Pop Off chegou a ganhar um prémio internacional. O Pop Off eu lembro-me de ver o videoclipe do Dunas no Pop Off. E passou. Portanto, sim. confirmas, passou e sim, Passou. pronto. Mas eles também passavam A Minha Sogra é um Boi dos Mata-Ratos, portanto. Vale tudo, não é? Era na Valia altura em que tudo. tudo valia. Ok. Sim, estava anos 90, pá. O que é que acontece? Há outra cena no Dune que me deixa. Não é ser nojento por ser nojento, eu não percebo porque é que a cena ali está, nunca consegui perceber. Que é a cena em que o barão cospe na mulher do Paul Atreides. Sim, ela até fica com os carros na cara um bocado de tempo. Sim, epá, aquela cena é nojenta e desnecessária e pronto. É só para nojentificar um bocadito A mais o personagem. Francesca Anis. Isso. Está bem. Opa, que era a Lady Jessica. Caro Joca, Caro Joca e nossos ouvintes, não é? Estão preparados para viajar até 1984 com o Joca, precisamente mãos dadas com ele? Então, mas vá, temos que snifar um bocadinho de especiaria para poder devorar aqui o espaço e o tempo. Uma linhinha de especiaria para cada um. Eu acho que tem que ser 3 linhas para a gente lá chegar. E não é muito tempo, é uma linha por Vamos lá. década. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. 1984 foi um ano em que aconteceu tanta coisa que eu não sei se um ano chega para contar tudo.
Então é melhor. Então ficamos por aqui, é isso? No ano em que passa uma década sobre a Revolução de 25 de Abril, Portugal vive sob a presidência do carismático general Ramalhianes e sob o governo liderado por Mário Soares. Morre José Carlos Ari dos Santos e o Festival da Canção é ganho pela arrebatadora balada de Maria Guinot, falecida recentemente, Silêncio entre tanta gente. O Benfica, infelizmente, sagra-se campeão nacional e a seleção faz um brilharete no Europeu de França ao conquistar um inesperado terceiro lugar. No meio de uma equipa de craques, Chalana deixou os adversários com os riscos partidos e a Europa a seus pés. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, o bronze de Rosa Mota e António Leitão foram o amuse-bouche para o ouro de Carlos Lopes na maratona. Na música, Private Dancer de Tina Turner, Born in USA de Bruce Springsteen, Forever Young de Alphaville, o ponto de exclamação daquela banda que era o George Michael mais o outro, e, claro, o eterno I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. Exatamente. O homem, ele disse: eu vou fazer a canção mais pirosa de todos os tempos e vai vender que nem esterco. E tal e qual, o homem sabia o que falava. Eu gosto do final dessa música que termina com o chá. Em Portugal é lançado o melhor álbum de rock and roll de sempre, O Cerco dos Chutes e Pontapés. Pelas rádios, Morena ou Morenita de Marco Paulo e a canção do Engato de António Variações. Muito eclético. Sim, quer dizer, a gente toca um de cada lado, não é? Isto era nos anos 80 a bater em força. O Rally de Portugal foi ganho pelo finlandês Hannu Mikkola ao volante de um Audi 4, evento onde alguns carros também bateram com muita força. 1984 foi um grande ano para o cinema. Em Portugal, a Crónica dos Bons Malandros e o Lugar do Morto. Lá fora, e preparem-se: Amadeus, Beverly Hills Cop, Footloose, Ghostbusters, Gremlins, Indiana Jones e o Templo Perdido, Karate Kid, Pesadelo em Elm Street, Era uma Vez na América, Má Sorte a Minha Ter Nascido Puta, Splash a Sereia. Má sorte a minha ter nascido puta? Que é isso, meu? Se tu não conheces, Ele Mas que é que está inventou. aí? Ele Isso está- meteu lá pelo meio, na esperança que ninguém te passe. vocês não conhecem Pedro Almodóvar? Mas isso chama-se assim em português. Em espanhol era que he hecho yo para merecer isto. Não sei falar espanhol. Pronto. E eu lembro-me bem. dos meus pais protestarem que não tinha jeito nenhum. E eu achava piada por isso. É anos depois que saiu O Amor é Fodido do Miguel Esteves Cardoso. Mas pronto, Não. continua aí porque o ano ainda não acabou. O que é que tem mais? Ainda não acabou, está quase. Splash a Sereia, Streets of Fire e O Exterminador Implacável. E Ok. claro, uma épica história vinda de um planeta cor de laranja. Já Muito está? bem, opa! Pronto. E tive Acho de correr um bocado. Foi o não é? alucinante Opa, do opa. ano de 1994. Eu estou espantado com a quantidade. 84. 84. sim. Largaste os bofos, mas valeu a pena. Estás aí com a língua de fora. This is what makes time travel possible. The flux capacitor. Tirando os filmes que eu de facto fui procurar e a música para ter a certeza que era daquele ano, é daquelas coisas que eu me lembro. Pá, tinha 8 anos e Ah, pá, Sim. nunca me como- esquece de sermos e roubados como tu- pelo Platini. como tu pá. já eu és nunca poderia antigo. fazer isso. Pois, que he hecho yo para merecer Para merecer isto? isto. É, o que fiz eu para merecer isto? Eu já vi, eu tenho isto, eu comprei este DVD, eu tenho esta merda, pá. Eu tenho, mas com o nome, o que fiz eu para merecer isto? Pois aqui no IMDb o título em português aparece realmente como que fiz eu para merecer isto. Mas, E eu tenho este DVD com este título. mas vamos preservar a tua versão do título porque eu acho Sim, que sim, ficou sim. giro. Eu também acho que Mesmo sim. não sendo. Mesmo que não seja verdade, exatamente. Se calhar é assim que tu te lembras do filme, como tu disseste, foi tudo de memória, Sim, não a é? puta, não sei o quê. Sim. Foi de Má Pena a sorte a minha, minha ter nascido. pena a minha ter nascido puta. Má sorte a minha. Ah, Má isso. sorte a minha. Como se calhar poucos sabem, esta não foi a primeira tentativa de se fazer um live action de grande produção do Dune. Antes disso, já várias pessoas tinham tentado fazer o filme, não é, Paulo? Claro que sim, claro que sim. Boa, então, o que é que nos contas a esse respeito? O David Lynch já estava numa linha muito final de várias tentativas sem sucesso. Isto basicamente tudo começa a partir do momento em que o Dino De Laurentiis compra os direitos de adaptação da obra do Frank Herbert para apanhar muita boleia do sucesso da Guerra das Estrelas na altura, no final dos anos 70. O Ridley Scott foi uma das primeiras pessoas a quem ele decidiu oferecer essa tarefa. Só que infelizmente coincidiu com a morte do irmão mais velho do Ridley Scott,
e ele acabou por abandonar o projeto. O De Laurentiis tinha visto um pequeno filme independente de um David Lynch em ascensão, que era O Homem-Elefante, e achou que aquela sensibilidade e aquele estilo visual seriam aquilo que Dune precisava para transpor, a sair das páginas do papel e ir para o ecrã. O Lynch teve 3 anos e tal de volta do guião, e todos nós já percebemos que é um guião muito complexo e com muitas pontas soltas e o diabo a sete. Muito detalhado. Demasiado em algumas coisas e depois muito vago noutras. Vocês com certeza sabem que existe um documentário chamado Jodorowsky Dune, um documentário de 2013, que é mais um desses documentários que cobre a pré-produção de um filme que nunca chegou a existir, neste caso a versão do Dune do Jodorowsky. Entre o Ridley Scott e o David Lynch, o Alejandro Jodorowsky foi um dos que tentou dar vida ao mundo de Dune, e ele montou em Paris uma task force, um estúdio improvisado, que era composto entre vários artistas, o famoso artista gráfico Mobius, para fazer o design de produção, com quem ele ainda hoje colabora. Sim, ele até tem o Winkle, não é? Uma banda desenhada muito conhecida. Exatamente. E também o Dan O'Bannon, que foi o co-argumentista do Alien, a quem lhe foi pedido para extrapolar aquele universo a nível do guião. Extrapolar aqui é mesmo a palavra de ordem, porque consta que houve substâncias. Eles trabalhavam sob a influência de LSD. Para fazer a coisa funcionar, não é? Pelo menos é assim que ele assume no documentário, não é? E o Dan O'Bannon recorda esses tempos com muita... recordava que ele já morreu, infelizmente. O Dan O'Bannon já morreu. Mas ele recordava esses tempos com muita saudade, porque ele diz que nunca teve um ambiente de trabalho tão saudável como aquele, pois, não é? Em que era o próprio Jodorowsky que os incentivava a tomar substâncias para que eles pudessem expandir a sua imaginação. Sabes, quando... Há os atores de método e aquilo era produtores de método. Mas a questão é que normalmente esse tipo de coisas só faz sentido e só é incrível enquanto tu estás sob o efeito, porque depois no dia seguinte tu vais olhar para o que escreveste e eventualmente desenhaste. Então, e é um grande what the fuck, não é? Eu acho que é um bocado essa a sensação do documentário. Metes mais um drunfo e tudo melhora, não é? Bem, mas o que acontece é que esta sua visão era tão megalómana que os financiadores acabaram por retirar o financiamento por receio do filme ser um flop e de perderem todo o seu dinheiro. Ele queria o Salvador Dalí para imperador. Exatamente, exatamente. Fantástico. E ele consegue convencer o Salvador Dalí, que era um monstro aquele ego daquela cabeça, que ele tinha de ser o gajo mais bem pago do mundo. Ele pagava-lhe $1 milhão por cada minuto. Só que ele só contava com ele para ir para 3 ou 4 minutos de filme. Mas é tão estranho nós pensarmos no Salvador Dalí como uma pessoa que se pode convidar, não é? No documentário que está tão bem no YouTube. Está no YouTube, para quem conseguir perceber perfeitamente francês, inglês, alemão e espanhol, consegue ver o documentário sem problema nenhum, portanto há partes que eu não percebi. E ele, no documentário ele fala sobre isso e ele fala do processo que ele quer de facto fazer uma equipa de galácticos para aquilo, e este é o melhor, este é o que eu quero, eu vou fazer isto, pronto. E como tal o bom é inimigo do ótimo, ele nunca conseguiu fazer o eu acho que muito antes do Lost in La Mancha com o Terry Gilliam, esta é provavelmente das tentativas de fazer um filme falhado, mais delirantes e mais fantásticas. Eu digo-vos uma coisa, eu adorava ver a visão do Jodorowsky no ecrã. Só que acho que seria uma coisa tão única e tão incrível que eu não sei se não teria eu acho que provavelmente não teria um público. Seria mesmo um flop, ainda um maior flop do que a versão do Lynch. Ou se calhar acabava por ser uma espécie de 2001 Odisseia no espaço. Não sei. Eu não sei se vocês conhecem a filmografia do Jodorowsky. Mas o El Topo e a Montanha em Mágica... português não. O que é que se quer dizer? É daquelas merdas quando dizem assim, já leste não sei o quê? E eu digo assim, na língua original não.
Pois. E que normalmente nem na língua Nem original nem na minha, não é? nenhuma Mas, outra. mas passas pelos pingos da chuva, não é? Mas passo logo, não, e estou logo a armar ao pingareiro. Claro, Tipo, claro, este gajo, já leste o Rei Lear? No inglês ainda não. E o gajo, foda-se, este gajo, vai, pronto. Vai à origem, não E é? é assim. Ele não tem muitos filmes, a filmografia dele é muito curta, porque ele... É um sonhador. Ele quando saiu do Chile, ele era poeta, ele era pintor, ele era ator, ele era mimo, ele era palhaço. Ele era drogado. Era um gajo das artes plásticas. Opa, mas o El Topo e a Montanha Mágica são filmes que se destacaram tal modo por serem tão únicos num género que não dá propriamente para enquadrar, que fizeram dele um gajo a ter em conta. E é uma espécie de Terrence Malick. Ele só fazia um filme de X em X tempo, então a malta tinha que esperar para ver qual era a próxima coisa que ele ia devaneio, fazer. Ai. Bom, não tivemos direito ao Rodorovsky e ao seu Duna, mas tivemos direito a uma minissérie, Paulo, não é? É verdade, uma não, duas fez até. duas mini... Não, eu acho que aquilo faz... Mas nós podemos... duas. Parou. São duas, Parou, então. continuação uma da outra. Ei, mas Sim. neste podcast pode-se falar de séries de televisão. Pode, pá. Epá, E de coisas que foi para a porque estão televisão. associadas ao Se filme. estiverem associadas, pode-se. Claro. Derivam do filme. Alguém E viu da isto? obra original. Alguém viu isto ou não? Eu vi e eu sou possuidor destas obras. Isto Estava como é que é? ocupado São a ver 6 o episódios Langoliers. ao todo ou como é que é? Cada uma é 3 episódios, Ok, basicamente. sim. Aquilo foi editado em DVD, é tudo seguido. Tu vês aquilo tudo seguido, mas aquilo, quando passou na televisão, foi episódico. Ok. A primeira minissérie é de 2000, que é Dune, e a segunda é o Children of Dune, que é de 2003. E eu confesso que não gostei muito destas adaptações. Eu acho, contudo, que eles foram pelo caminho certo, a nível da história. Alguns anos depois voltamos aos acontecimentos do filme e visitamos o reinado de Paul Atreides, que aquilo... Mas como vocês é sabem, uma o filme, sequela ou é remake? é continuação. É continuação, ok. Continuamos aquele universo. O filme acabou com... O Paulo a fazer chover em Iraque. Pá, sim, é um final feliz, não é? E isto aqui é um bocadinho mais negro, esta visão da série. Tem um look um bocado sci-fi, não é? Sim. Quando eu digo Tá sci-fi, carregado. é Sci-Fi Channel. Se Mas é que entendem. Sim, tem esse look e está carregado de efeitos visuais. Visitamos então o reinado de Paul Atreides, a.k.a. Muad'Dib, para descobrir que algo está podre no reino da Dinamarca. E ele está desaparecido numa longa caminhada lá pelo deserto à procura dos Fremen, e passamos a acompanhar o crescimento dos seus filhos, sendo James McAvoy o herdeiro do trono do Duque Leto II. E nos bastidores da corte existem várias jogadas de interesse entre famílias. James e golpes de McAvoy? Estado. Sim, é verdade. Ele já era gente nesta altura. Já por acaso ele é muito novinho, mas já é reconhecível. Ok. Toda a história é muito confusa e lenta, muito mais que o filme. Ainda mais que o filme? Mas muito mais. Se calhar é por ser série de televisão, estão à espera que as pessoas, como veem aos bocados, têm mais Deu uma paciência. sensação que eles tinham que preencher tempo. É a Mas isso sensação que me há dá. já há muitos anos que se sabe como é que isso se faz. Cria-se personagens secundários e subplots. Pois, exatamente. Epá, mini aventuras, não é? Tem disso, Exatamente. mas não é, não é coerente, não faz sentido. E eu confesso que só vi porque sou um fã do filme, Mas porque olha, gosto do a filme. malta do IMDB dá-lhe 7 ponto tal, 7.6 aqui no Madão. Mas eu estou a falar da minha opinião. Certo, da certo. minha Mas num experiência, percebes? universo onde o Bolsonaro acabou de ser eleito, Pois, a opinião das diz massas muito o que é para que as mim massas conta- dizem. Sim. A opinião das massas para mim conta só relativamente. Eu estava só aqui a pôr a informação no ar, mais nada. Eu, em relação a estas minisséries, fiquei bastante iludido. Mas confesso que estou bastante apreensivo pela positiva em relação ao eventual remake que o pois, Denis Villeneuve está neste momento a trabalhar. Denis, porque ele é francês. É Denis Villeneuve, que ele é Denis do Québec. Pétieux. Ele é do Il veut Québec. prêt. Pip. Vocês não sabem o que é isto? Sabe o que é isto? Mas- É Jogos Sem Fronteiras, era o árbitro. Denis, Parti. prêt. Denis Pétieux. Parti. Pré-parti. Exatamente, o Denis era um dos árbitros. Era o árbitro, Pois é. era o árbitro-chefe. Era com bigode. Mas Jogos Sem Fronteiras já Ana Carmo, não, já Ana Carmo e Ládio Clima. Sim, claro, Mas claro. Exato. não Exatamente, aqueles, exatamente. os de 1900 e- Já eram os que tinham o tan 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 tan. Força Portugal, Força Guimarães. Força Caldas da Rainha. É assim mais- Força Moura.
Portugal aposta ao Joker e por isso vale adorar. Boa. E por que não Figueira da Foz? Opa, Que tenho pena a minha da terra Foz, também lá esteve em fortíssimo, 84, precisamente. Olha, Fortíssimo. vamos fazer um episódio do VHS sobre os Jogos Sem Fronteiras. Completamente Epá, nonsense. Opa, e sobre a lenda da Floresta Encantada também tem que ser. bom ver a Ver na floresta o sol nascer. Está bom muito elétrico imaginar. agora para o final. É verdade. São tantas Olha, amizades sabes uma coisa e que me sonhos deixa e amizade. bastante confuso? Vocês lembram-se da série Os Muppet Babies, que eram aqui dos anos 80? Os marretinhas, sim. Muppet Babies, na, 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 na. Ei, o Animal E a era o Nani? Darth Vader. No genérico de abertura, o Animal era o Darth Vader. Era. E a Miss Piggy era a Leia. Opa, e, era a única, e né? agora fizeram todas essas as animações que eu me lembro de puto, feitas da forma tradicional de animação, não é? Agora é tudo em personagens computarizadas. O He-Man, pá, fizeram agora o He-Man, pá, um remake do He-Man, porque aquilo é intragável. Mas Também- nós só víamos o He-Man e só achávamos aquilo fixe, porque por falta de referências, pá. É pá, Porque o não, hoje é He-Man fixe. nunca foi muito bom. É pá, não digas isso. Não digas isso. Ei, pá, Não, sério. Era feito para vender brinquedos, não é? Que era óbvio. Era isso, é era verdade. óbvio. Temos que fechar. Pronto, eu acho, eu tendo em conta o trabalho que o Denis Villeneuve fez com o Arrival, o Blade Runner, Opa, agora a sim, sequela, sim, Blade sim. Runner. Um gajo fica logo em sentido, não é? Acho que é uma visão a ter em conta e pela qual eu estou bastante expectante. Pá, é a última coisa, nós prometemos que vamos já embora, mas temos que falar aqui nos videojogos, porque ironicamente o universo de Dune acabaria por ser mais revolucionário, não no cinema, mas nos videojogos. E já vos vou explicar porquê. Após uma série de tentativas, o material original dos livros só seria adaptado para o mundo videojogável em 1992, com uma espécie de guerra nas areias do deserto entre duas companhias, ambas a competir por um jogo de disquete para PC dentro do mesmo género. De um lado temos Dune, um misto de estratégia e aventura, que seguia a história do livro original e adaptava os elementos visuais do filme de Lynch. O jogo foi um sucesso comercial, mesmo apesar de, no mesmo ano, a empresa concorrente lançar também ela o seu próprio Dune, chamando-o de Dune 2 The Building of a Dynasty. Ou seja, duas companhias a fazer um jogo sobre a mesma coisa e a sair no mesmo ano. E este aqui acabaria por fazer história, este segundo jogo, no mundo dos videojogos, ao ser o primeiro jogo de estratégia em tempo real. Para que se perceba, os jogos de estratégia até então funcionavam numa lógica de turnos. Ora mexes tu, ora mexe o computador. O Dune 2 deixava então o jogador controlar a ação livremente e sofrer as consequências das ações do computador. Deste modelo surgiram nos anos seguintes o lendário Warcraft e Command & Conquer, por exemplo. Estes vocês têm que, se não conhecerem os outros, conheçam estes pelo menos. Não, esses dois eu joguei, Pronto. inclusivamente. Portanto, o Dune deu origem a estes dois, para que É saibam. o pai. Exatamente. Eu acabei por descobrir o título do filme quando o meu irmão mais novo, em 92, se apresentou com a disquete do Dune e não do Dune 2. Ok. E eu começo a ver aquelas personagens de olhos azuis e a ver a história da Água da Vida e digo, peraí, eu já vi esse filme. E o meu irmão olhou para mim e disse, tu és parvo, isto é um jogo de computador, não é um filme. Eu disse, não, é um filme que não sei o que é. E nós a seguir fomos para o videoclube à procura do filme e estivemos a ver o filme outra vez. E encontraram-no? A ver o filme. Okay. Sim, encontramos, porque o nosso videoclube Videolar, que era um nome como deve ser, era um videoclube muito bom, apesar de ser de bairro, e nós vimos o filme aí. Voltámos a ver o filme e eu só aí é que descobri o título. Tu sabes que a gente fala que os filmes muitas vezes não são completos em relação ao livro, mas os videojogos têm um espaço muito mais amplo para explorar mitologias, planetas e essas coisas todas, não é? Portanto, eu acho que eu nunca joguei, não faço ideia, mas imagino que seja um bom compêndio para o filme. O Dune segue o filme, segue a história do filme. E é um jogo o que nós na altura chamávamos de aventura gráfica, em que aparecia a personagem e falava contigo, tu escolhias uma das hipóteses e a hipótese que tu escolhias influenciava para onde é que tu ias, o que é que tu ias fazer Isso e é tal. como aqueles livros que Era um bocado isso, exatamente. Tu jogavas os dados e depois escolhias a página tal, o parágrafo Y e depois... E vais para não sei onde. E esse jogo era assim. O Dune 2 foi quase um produtor do Farmville. Em que tu, para além tu cultivavas a especiaria. Não, Joca, desculpa lá, o que Farmville é que é tipo estes jogos, só para pôr as coisas por ordem, tá? Eu disse o percutor, ou seja, é o que antecede. Portanto, é o que vem dar
Asua. Acho eu que ok. disse. Se não disse, era o que eu queria dizer. Joga-se em estratégia, como os outros jogos que tu também disseste, que eu nunca joguei na vida, porque esses jogos são uma seca. Epá, mas, Não, joguei, mas joguei. Não Joguei, sabes sim, o disparate que estás a dizer. Mas adiante. Joguei. Não, estou a dizer o Ah, disparate de propósito que eu joguei isso aí, não é? Em E então, 1998, Dune 2 sofreria um remake muito mais sofisticado que incorporava cutscenes com atores reais, entre eles John Rhys Davies. É verdade. A fazer Epá, ele tem cutscenes. tudo, pá. Anaconda 4. Pronto, John Rhys Davies, não eras tu que Tem dizias que o gajo tudo. gostava muito do deserto? Então cá está ele outra vez no deserto, do Dune. neste caso. Exatamente, não é? Ele está no Indiana Jones, Yeah. no primeiro também. A recepção não foi a mais efusiva, que acusava o jogo de ser algo datado já para aquela altura, mas ainda assim, em 2001, sai uma sequela direta deste remake chamada Emperor Battle for Dune. Este foi mais um ano de clash entre duas empresas a lançarem produtos da mesma propriedade, pois Frank Herbert's Dune, este sim, um videojogo de ação em 3D mais convencional, não a pegar no exemplo de Lynch, mas sim na minissérie do Sci-Fi. Há um videojogo sobre a minissérie, a partir da minissérie que nós falámos há bocado. Deste não reza a lenda, pois consta que o falhanço comercial ditou a extinção da sua própria empresa, a Cryo Interactive. Fazer esse jogo a partir da minissérie é tentar vender na feira uma camisola uma que já camisola é falsa, contrafeita do Hernani. É vender Ou seja, na que é feira tipo o uma pior camisola da jogador do H&M. Não, pegas no pior jogador do Porto e fazes uma camisola contrafeita e tentas vender. Epá, não dá. É isso, é. Para terminar este mélange à trois com cheiro a Old Spice, resta-nos muito bem. despedir do nosso vasto auditório galáctico. Lembrar que aterramos no Spotify e que podem ouvir este e todos os 100 e tal episódios que ainda temos para trás. Dar aquele abraço caloroso e íntimo ao nosso amigo Joca e partir em direção a Arrakis. Quão íntimo é esse abraço? É íntimo o suficiente para tu sentires a genitália do Joca por cima das calças. Epá, isso é íntimo. Ele está muito calado. O que é que se passa? Podemos dar esse abraço desde que digamos todos The spice must flow. The spice must flow.